Bom, eu acho um livro muito interessante, a abordagem vamos dizer, até do ponto de vista ufológico, bastante elucidativo, bom, muito bom. Bom, o livro para mim é um livro bastante interessante, realmente interessante para as pessoas que gostam de, de pesquisar, de conseguir informações a respeito de ufologia, um livro que tem um bom embasamento em arqueologia. Acredito na possibilidade. Não tanto acredito que penso que deva de ser uma realidade. Como podemos citar, por exemplo, se nos colocássemos na situação da antiguidade, antes de ser descobertas as Américas, as pessoas também, muitos pensavam que o mundo se resumia só àquela parte ali, só o velho mundo. No entanto, foi descoberto que a vida era em todo o planeta, que havia vários lugares que estavam habitados, só que eram desconhecidos. E nem por isso teria que se desconsiderar que teria vida só ali naquele lugar. E eu acredito que agora também nós nos encontramos na mesma situação. Nós estamos num estágio, na mesma situação que estavam os descobridores da América, saindo com suas caravelas. E nós estamos saindo com nossas caravelas um pouquinho mais evoluídas, mas que ainda também deixam muito a desejar com referência ao que seria necessário para atingirmos, vamos dizer, algum sistema solar que não estaria muito distante. Um ano-luz já seria uma proeza bastante difícil. E eu creio que por que não? Por que não? Acredito que haja vários sistemas solares que haja algum planeta que tenha condições semelhantes à da Terra, ou parecidas, não é? Que possa se desenvolver algum sistema de vida dentro daquela forma que há possibilidade dentro daquele meio ambiente daquele planeta, não é? Como se tem informações de estudos que se encontraram bactérias nos fundos dos oceanos, em lugares de lava vulcânica, que elas vivem a uma temperatura altíssima. E é vida. São animais unicelulares, né? E que o meio ambiente natural deles seriam temperaturas altíssimas. Mas, para nós, seria inviável nossa vida. Mas, no entanto, tem. Então, pode ter planetas com uma temperatura muito mais elevada ou muito menor, ou um sistema gasoso que não seja oxigênio, que seja algum outro gás, que possibilite uma forma de vida dentro daquele contexto, daquele meio ambiente. Não é? Então, eu acredito sim que haja possibilidades, porque existem milhões de estrelas, com milhões de sistemas solares, né? Bom, isso aí é uma passagem da Bíblia muito interessante, porque existe um relato bem ilustrado do fato acontecido, bem detalhado, né? No qual Ezequiel teve uma visão de seres de luz, vamos dizer assim, seres celestiais. Ele chamou de seres celestiais, celestes, porque ele viu que eram provenientes do céu, né, do espaço, das estrelas, seres que voavam, que flutuavam, nos quais ele descreveu que eles viriam em carruagens. Na concepção dele, da época, seriam carruagens de fogo, que teriam um ruído como de trovão, não é? E, inclusive, há um fato muito interessante sobre o fenômeno do movimento daquelas carruagens, vamos dizer assim, como ele ilustrou, que agora, que diz que como que brincavam, como que faziam evoluções, que o pessoal que tem conhecimento de aeronáutica conhece a fisiologia looping, aquele movimento assim, né, de rotação, faziam loopings, faziam movimentos, variados movimentos, né, como que brincavam. E uma hipótese seria uma curiosidade, né, de que essas figuras imensas só seja possível o avistamento a grandes alturas, né?
Então, nós nos perguntamos o porquê eles se tomariam um trabalho tão enfadonho, né, tão cansativo, digamos assim, demorado, de bastante tempo, de construir essas figuras só por um hobby, por um passatempo. Acho que não seria uma resposta muito correta, né, que contentaria uma resposta que, né, teria que ter um motivo maior. Por exemplo, seria talvez uma sinalização, né, uma forma de identificação do local a grandes altitudes, né. Inclusive há sinais, há linhas, há retas que o final das retas vai terminar, vamos dizer assim, num precipício. E seria muito curioso, estradas que vão para lugar nenhum. Por que eles construiriam estradas em linha reta que acabariam num penhasco? Para onde eles iriam? Para onde iriam essas estradas? Por que da construção dessas estradas? É uma questão que dá que pensar, né? É muito curioso, né? Inclusive também o fato também de uma pintura, de um tridente que há numa encosta, que tem mais ou menos 250 metros de altura, mais ou menos, né? E que poderia se fazer um avistamento mais ou menos a 20 quilômetros de distância. Esse sinal seria deixado para quem? E por quê? Não é? Uma coisa muito trabalhosa, construir o tempo que eles demoraram para construir aquilo por nada. Acho que teria que ter um motivo. Então, isso dá indícios que seriam sinais para alguém, para um visitante, para que ele pudesse se localizar, se orientar e achar o lugar. Né? Como que se desenvolveu? Até hoje todos nós estamos procurando a resposta, né? Mas é um assunto, é um enigma, vamos dizer assim. É um enigma. Porque desde o fato do local que foram trazidas as pedras, que foi bastante distante, né? Grande dificuldade de locomoção, se fosse feito agora na época moderna, já seria muito difícil transportar aqueles blocos. E, vamos dizer, a arquitetura, a orientação, tudo ali demonstra que tem uma ciência, tem um porquê muito grande. Né? E também o grande número de pessoas que seriam envolvidas para fazer aquilo ali seria uma coisa que envolveria milhares de pessoas e muitos anos, né, de construção. E cálculos levam a crer que seria meio impossível ser feito assim dessa forma, com pessoas. Falam que rolaram sobre troncos e que se tenta dar várias respostas, mas na verdade até hoje é um enigma. Né? Então por isso que se cogita que houve a ajuda de alguém. Talvez alguém ajudou ou ensinou algum processo de levitação, né? Ou antigravidade, ou alguma coisa semelhante, um conhecimento que até hoje permanece oculto, ou era das elites dos sacerdotes, dos construtores das pirâmides. Né? Também, um fato curioso também é da parte da conservação das múmias na parte interna, né? Que até o dia de hoje, com o nosso conhecimento atual, não se acha uma resposta do processo. E se sabe que a pirâmide tem uma peculiaridade muito bem definida de orientação com as estrelas com partes cósmicas. E recentemente, através de estudos feitos na Rússia, na parte de telecomunicações, sistemas de antenas, estava se fazendo um estudo a respeito das lentes dielétricas, que tem as lentes ópticas, lentes para o aumento, a gente conhece, de telescópio, lupas, etc., que são focalizadores ou amplificadores da luz, só que através do efeito dielétrico se chega, vamos dizer assim, a uma compreensão que, quem sabe, a pirâmide fosse um prisma dielétrico, porque ele tem massa, tem uma massa de rocha sólida, uma dimensão
específica, muito bem calculada, muito bem orientada, de repente há uma possibilidade que seja, agora através do conhecimento atual que nós temos, de repente estamos chegando a uma compreensão que talvez seja uma lente dielétrica de decomposição de certas frequências de raios cósmicos, como se fosse um prisma, não é? O prisma decompõe a luz e a pirâmide faria uma decomposição de toda aquela gama de raios cósmicos e aproveitaria uma certa parte e focalizaria ali na câmara do rei para manutenção da vida ou das células, para posteriormente, como eles pensavam, talvez uma ressurreição. Até na parte da ressurreição, até pouco tempo a gente tinha um conceito formado da ressurreição, mas agora com os conhecimentos que estão se adquirindo com a parte de clonagem e criação de embriões e de seres através de padrões só de células, quem sabe o propósito seria esse, porque nós pensamos na ressurreição do faraó tal como ele era ali, mas de repente não é essa a técnica. A técnica seria conservar alguma parte das células dele e com essa tecnologia, como nós agora já estamos conseguindo fazer isso, conseguíssemos pegar algumas células do faraó e conseguíssemos reproduzir o corpo dele e restabelecer a consciência através de uma tecnologia bem avançada, né? Isso aí é uma hipótese, né? Pode ser meio fantástica, mas no momento que nós estamos, a fantasia e a realidade já estão quase batendo uma com a outra, né? Se nós falássemos isso aí 10 ou 20 anos atrás, seria uma coisa totalmente fantástica, falar que fariam clonagem, que poderiam criar uma ovelha de uma célula de outra ovelha, quem sabe com o conhecimento vindo do espaço, de seres superiores, de repente era dessa forma que eles pretendiam fazer a ressurreição. Então, construíram a pirâmide, não com a intenção de ressuscitar aquele corpo, mas preservar parte daquele corpo, no qual pudessem aproveitar algumas células e clonar, vamos dizer assim, clonar e talvez de uma forma que nós não conhecemos, não temos conhecimento, restabelecer a consciência do faraó, a consciência que ele tinha. Seria ele, não é? Alguma hipótese que possa ser isso aí, não? Bom, é que na verdade foram encontradas mesmo em vários lugares do mundo, né, achados arqueológicos, imagens de seres humanoides que se assemelhariam a uma forma de vida não muito conhecida aqui na Terra, né, e com umas vestes diferentes das vestes que se usavam na época, né, porque, como todos bem sabem, na época da antiguidade as pessoas até as vestes eram bem poucas, né. Não se usava muita roupa, né? Trajes e coisas assim. Então, nessas pinturas aparecem desenhos, representações de seres com trajes muito bem elaborados, né? Podemos chamar de trajes, de vestimentas mesmo, né? E eu acho que talvez devido à curiosidade das pessoas daquela época, eles acharam interessante, já se ha visto que eles não usavam muita roupa, né? Então ele chamou-lhes a atenção e sentiram a necessidade de representar aquele tipo de visão que eles tiveram, daquelas pessoas, daqueles seres, nos quais, vamos dizer, por uma coincidência, se assemelham muito com os trajes espaciais. Aí nós perguntamos, mas usar trajes espaciais para quê neste planeta aqui? Mas nós temos que nos lembrar que eles vêm de outro meio, como eu acabei de falar anteriormente, de um ambiente que se adequa às condições de vida deles. De repente eles não têm condições de respirar oxigênio, ou na quantidade de proporção de oxigênio que tem aqui, né? Talvez o ambiente que eles estejam lá, o meio de vida, seja um ambiente até líquido, eles não morem, vamos dizer, na superfície, eles podem morar na parte interna do planeta, não é? Ou com algum tipo de gás rarefeito que não tenha tanto oxigênio, ou não tenha oxigênio, seja outro gás.
Então seria a necessidade de eles virem com trajes, com viseiras, com escafandros, capacetes. A luminosidade do sol, do nosso sol, de repente, não seria muito benéfico para a pele, para a saúde, para os olhos deles. As frequências de luz que eles conseguem ver no planeta dele seja diferente que as nossas, eles precisassem de algum filtro. Então, por isso, seriam esses capacetes. Agora, um fato muito interessante, que não pode haver uma coincidência significativa tão grande assim em todo o planeta. Que em vários lugares do planeta foram feitos desenhos nessa semelhança. Então, quer dizer que vários povos de vários lugares diferentes da Terra viram a mesma coisa. Como eles não tinham condições de locomoção, né, como nós temos hoje, se fosse hoje, nós podemos dizer, não, mas eles viajaram e viram, e um contou para o outro, e aí todo mundo fez o mesmo desenho. Mas o problema é que eram locais isolados, não é? Povos isolados, que desenharam as mesmas coisas. Então é uma coincidência bastante curiosa, né? Que os desenhos coincidam de uma forma tão grande. Então quer dizer que alguém andou em vários lugares, e eles viram, e eles tentaram representar aquele fato curioso. Não é? Como seria uma civilização avançada? Eu acho que, em primeiro lugar, seria uma civilização espiritualmente avançada. Não é? Estariam despojados de todas essas coisas que nós temos aqui: inveja, ciúme, assassinatos, roubos, guerras, inveja. Seriam avançados espiritualmente. Aí seriam, vamos dizer, poderiam-se dizer, uma civilização avançada. Eles teriam chegado ao avanço tecnológico e também um avanço maior espiritual. Eles teriam, vamos dizer, o conhecimento tecnológico da ciência a serviço de coisas mais nobres. Sendo que no nosso planeta, por enquanto, por isso que poderia se chamar que estamos num estágio primitivo, que nós ainda construímos máquinas e aparelhos e desenvolvemos tecnologias para exterminar nossos semelhantes. Então isso aí não seria uma civilização avançada. Inclusive também, que muitos se perguntam por que os extraterrestres eles não têm uma abertura direta com nós, conosco. Por isso, porque de repente ainda nós não sejamos merecedores, nosso estágio de evolução espiritual esteja muito aquém do que seria necessário para nós termos um contato direto. Estaríamos, dizer assim, estaríamos num estado, não querendo assim deixar uma palavra muito forte, mas forte, estaríamos num estado bestial, seríamos feras. Nós, nos colocando nessa situação, nós que nos consideramos um tanto civilizados com relação a outras civilizações menos civilizadas que teve há pouco tempo atrás, não há muito tempo atrás, os canibais e outros lugares que ainda existem na Terra, que as pessoas não têm muita civilização ainda, bastante selvagens, a gente tem receio de se aproximar a eles, de medo que alguma coisa nos aconteça, né? Porque sabemos que não há segurança de entrar em contato com eles. De repente, transferindo essa analogia dos extraterrestres para conosco aqui, seja a mesma. O estado que nós nos encontramos ainda, e de acordo com as observações que eles devem estar fazendo com a tecnologia que eles têm avançada, porque agora nós temos satélites que observam todo o globo terrestre, com câmeras infravermelho e tal, e nós estamos monitorando grande parte do movimento das civilizações aqui da civilização terrestre. Movimento de tropa, movimento de armamento, fábricas, tudo. Da mesma forma, acredito eu, que eles estejam observando, de lá do lugar que eles se encontram, tudo que nós estamos fazendo. E eles estão vendo que nós ainda estamos num degrau inferior para entrar em contato, né? Então eu acredito que, né, concluindo, que eu creio que uma civilização
avançada, que nós diríamos avançada, seria uma civilização que tivesse chegado a um alto desenvolvimento tecnológico, de ciência, né, ciência e tecnologia, sobre o cosmos, sobre diversas coisas, e também acompanhado de um envolvimento espiritual tão grande ou maior que isso, não é? Para poder usar e poder usufruir de todo esse conhecimento, né? Não é? E não como arma, sim como pro bem deles e de todos os povos do cosmos que eles entraram em contato, né? Bom, eu creio que nós veríamos no estágio, estaríamos como as crianças quando estão cursando a primeira série da escola primária. Tem pessoas que usam assim, que uma frase, que a humanidade está de fraldas ainda. Há pouco tempo, se nós fôssemos considerar o tempo de descobertas e de conscientização do homem a respeito das coisas, faz muito pouco tempo que o homem conseguiu confirmar que a Terra era redonda, não é? Que não era um prato. Se tu for ver pelos milhões de anos que existe o planeta Terra e esse sistema solar, é um período muito curtinho que ele recém se deu conta, recém está adquirindo uma consciência a respeito de onde ele está, quem ele é, e daí por diante para que ele está e o que ele vai fazer. Não é? Então seria isso. Eu creio que haja hipóteses, né? Que deve de haver vários degraus de evolução, né? Deve de haver sistemas solares com planetas semelhantes ao nosso, parecido, que talvez estejam num estado de evolução até inferior. E deve de haver civilizações extraterrestres que talvez estejam um pouco adiante, mas não tão adiante que tenham chegado ao que eu falei anteriormente, né? A chegar a uma conciliação de todo o conhecimento do cosmos e também da parte espiritual, para poder fazer uso dessas grandes forças, né? Dessas grandes energias que eles conseguem manipular. Deve de haver civilizações que devem estar talvez no mesmo estágio de evolução que nós, tentando descobrir as coisas, também ainda estejam guerreando, talvez ainda estejam matando. Eles não tenham conseguido evoluir espiritualmente a chegar a uma concepção de que o cosmos seria para todos, ele é imenso, há espaço para todos. Não há como contar quantas estrelas. Dizem que existe mais estrelas no céu que areia numa praia, de grãos de areia numa praia. E se em cada grão de areia fosse um planeta, e em cada planeta vivessem milhões de seres, imagina só a quantidade de espaço vazio que tem. Para que brigar? Para que querer se apossar? Não é? O homem ainda tem intenções de limitar o espaço cósmico. Eles querem fazer tipo de umas barreiras eletrônicas para tentar delinear qual o pedaço do espaço é de quem. Eles não pensam que o espaço é de todos, é para todos. No momento que chegarem a essa concepção de que tudo é para o usufruto de todos, né? Aí sim. Eu não sei agora quando eles chegaram. Agora Estados Unidos chegou na Lua, e amanhã ou depois a China vai chegar na Lua também, porque eles estão bastante evoluídos no conhecimento dos foguetes, satélites e demais. Vai chegar um momento que com esse pensamento que ainda permanece da privatização das coisas, eu acho que eles vão começar a fazer para botar arame na Lua, para ver qual o pedaço é de quem, e de certo eles vão alastrar a guerra de interesses para o espaço, não é? E eu acredito que não deveria ser assim. Deveria ser uma coisa em comum.